Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de necrópsia forense. Um conteúdo extremamente incrível e chama, inclusive, muito atenção, né? Acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, pelo menos, de necrópsia ou já tenha estudado um pouquinho sobre necrópsia. De modo geral, todo mundo tem uma leve noção do que é. E nesse curso, nessa primeira aula, a gente vai abordar os conceitos iniciais, da necrópsia. A gente vai trabalhar as bases do que é a necrópsia, também conhecida como autópsia, mas eu vou falar disso ao longo dessa aula. E antes da gente dar o start, eu preciso passar um recado para você. Calouro, é o seguinte, são 4 aulas, então a gente vai passar praticamente aí uma semana juntos. Então a aula vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Então, o que é importante você fixar na sua cabeça nesse exato momento? Essa primeira aula será uma aula de base, será uma aula onde a gente vai começar a construir os seus conceitos iniciais do que é a necrópsia. Muita gente vem aqui, cai nesse curso, principalmente nessa primeira aula,
com uma ansiedade em demasia, né? As pessoas chegam aqui querendo ver procedimentos práticos e, na verdade, a gente precisa preparar o terreno para que a hora que a gente chegar na contextualização prática, você olhar e lembrar das bases, né, dos pilares do que a gente aprendeu. Então, controla a sua ansiedade, saiba que sim, teremos aqui a demonstração prática em vídeo de como funciona técnicas de necrópsia, modos de abertura, técnicas de abertura da parte de crânio, né, como funciona a observação dos órgãos internamente e o porquê é feito isso, né? Então é muito importante você controlar a sua ansiedade nesse momento. Também é importante você saber que, sim, essa aula vai ter resumo, todas as aulas têm resumo. Esse resumo será enviado lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que se você está aqui nessa aula, é porque você já está no nosso grupo de WhatsApp. E no final da aula, a gente manda o resumo, né, do que a gente aprendeu lá no grupo do WhatsApp. Esse é o momento perfeito para você pegar caderno e caneta, tá? Porque tem coisas que eu vou desenvolver aqui na aula que não estão no slide. Então a gente vai fazer essa aula meio que em formato de bate-papo, beleza? Obviamente eu não consigo parar para responder chat, então a gente vai seguir essa aula batidão. Conforme eu for mostrando os conteúdos aqui, tem coisas que vão vir na minha cabeça, né? E aí é importante você, se viu que não está no slide, você faz a anotação aí no seu caderno, tá? Uma outra coisa também, se você está aqui nessa aula, marque a gente nas redes sociais, coloca lá, @ciências mortuárias no Instagram, posta um stories que você está aqui, por quê? Porque vamos fazer isso ser uma comunidade de pessoas interessadas, né, em estudar. Você está investindo no seu futuro e eu valorizo muito isso. Então, recados dados, a gente já pode dar o start, o início a esse conteúdo incrível que é a necrópsia. Vocês estão preparados? Tá tudo certo? Bom, calouros, para a gente falar de necrópsia, a gente precisa entender como que a necrópsia surgiu na humanidade, né? Nossa, professor, será que não foi um cara que pegou e abriu uma pessoa assim do nada? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. O ser humano, de modo geral, ele sempre teve uma pulguinha atrás da orelha com relação ao que tem dentro, né, dele mesmo. Então, a história do ser humano com a necrópsia, ela começou há 4.000 anos antes de Cristo, né? Onde o ser humano começou a ter lições anatômicas a partir de animais mortos, tá? Então, para a gente entender o início desses estudos anatômicos, o que é estudo anatômico? Estudo da anatomia. O que é anatomia? Corpo, né? Então, a gente vai voltar nos tempos antigos aí. A anatomia, como a gente conhece hoje, ela tem as suas raízes na observação e na dissecação de animais mortos. Perfeito? Professor, o que é dissecação? Você vai ver aqui, tá? Naquele tempo, né, as pessoas elas não tinham acesso à tecnologia médica, igual a gente tem hoje, né? Várias tecnologias modernas. Então, muitas das primeiras lições anatômicas surgiram a partir de observações de animais que morriam naturalmente ou eram caçados, né? Então, os agricultores, os caçadores e outros indivíduos, eles começaram a prestar atenção, eles começaram a observar a estrutura interna desses animais. E aí eles começaram a notar semelhanças e diferenças nos seus órgãos e nos seus sistemas, tá? Então, falando sobre anatomia comparada, essas observações, elas levaram, né, a gente ao desenvolvimento da anatomia comparada, que estuda justamente as semelhanças e diferenças na estrutura de diferentes espécies. Esse foi um passo muito importante, por quê? Porque ele permitiu que os estudiosos da época fizessem inferências, né, sobre a anatomia humana. Então,
Além disso, fornecia informações vitais sobre a função dos órgãos, função dos tecidos, e tudo isso foi essencial para a compreensão básica da biologia, não só nossa, né? Não só da biologia humana, mas da biologia dos animais como um todo, beleza? Então, apesar dessas observações parecerem meio assim rústicas, né, aos olhos modernos, então você olha e fala, nossa, que coisa grosseira, então... Mas isso foi necessário, né? Isso deu a base para os estudos anatômicos que a gente tem hoje. Então, a capacidade de entender a forma e a função dos órgãos em diferentes espécies levou justamente ao avanço, né, da medicina, ao avanço da ciência, que inclusive permitiu tratamentos mais eficientes e até a prevenção de doenças, tá? Então, quando a gente olha para 4.000 anos antes de Cristo, a gente vê aí que teve uma jornada, né, que levou a essa sofisticação da anatomia moderna que a gente tem hoje, perfeito? Ainda falando, Calouro, sobre o contexto histórico, né? Depois disso, a gente teve aí os antigos hebreus, e eles tinham regras alimentares e regras também de higiene. E vocês vão entender o que isso tem a ver com anatomia e principalmente com necrópsia, tá? Então, eles tinham essas regras relacionadas à alimentação, incluindo a proibição de comer animais que morressem por si mesmos, tá? Tinha regulação religiosa, então essa proibição ela pode ser vista como uma precaução sanitária e visa prevenir a ingestão de carne potencialmente doente ou carne contaminada, né? Era uma forma de controle de saúde que protegia aquela comunidade, perfeito? Essa prática, ela pode ser considerada uma das primeiras formas de regulamentação de saúde pública. Olha que loucura! E aí reflete, lógico, um entendimento primitivo, mas é um entendimento significativo, né? Que existe conexão entre saúde, higiene e doença, tá? Depois disso, a gente parte para o Antigo Egito. Lá no Antigo Egito era feito o embalsamamento e também eles gostavam muito do estudo anatômico, tá? Os egípcios antigos, eles mostraram muito interesse em feridas, em fraturas, e eles sempre tentavam relacionar elas com o estudo anatômico. Esse foco na anatomia reflete a um dos primeiros esforços para compreender a estrutura humana, né? E falando sobre embalsamamento, a técnica de embalsamamento ela era avançada no Antigo Egito. Acho que todo mundo aqui sabe que os egípcios eles são uma referência em embalsamamento, né? Tem múmia aí que está sendo descoberta até hoje em um estado de preservação absurdo. E eles não tinham tecnologia naquela época, tá? Então, eles tinham essas técnicas de embalsamamento, era avançado, mas essas observações não eram registradas e nem vinculadas a doenças, tá? Então, essas técnicas também contribuíram para o entendimento da anatomia e foi uma oportunidade, né, de compreender doenças e lesões mais profundamente. E aí, partindo disso, depois desse evento, a gente teve a Antiga Índia, que aí a gente vai falar um pouquinho de dissecação, tá? A gente vai falar de um nome de um cara meio estranho aqui, que é o Sushruta. Entre o século IV e o século V, esse Sushruta, ele descreveu diversas manipulações e práticas sobre cadáveres, tá? Ele é conhecido hoje como o pai da cirurgia lá na Índia e ele teve várias contribuições e descreveu, né, várias técnicas cirúrgicas e também instrumentos que eram utilizados, beleza? Então, olha só, século 4 e 5, quanto tempo não faz isso? Então eles já tinham esse processo mais ou menos no radar, né, da cirurgia que precisava tentar corrigir alguma coisa que estava errada. Aí
teve um impacto muito grande na medicina. O trabalho dele é considerado um marco na história da medicina e da anatomia, e também forneceu uma base para os futuros avanços aí, né, nas duas áreas. A primeira necrópsia, vamos falar da primeira necrópsia. A primeira necrópsia registrada foi realizada em uma pessoa chamada Agripina, né, uma mulher chamada Agripina, foi mãe de Nero e foi em 59 depois de Cristo, e também é um marco importante no entendimento médico e científico, tá? E aí a prática dessa necrópsia representou uma mudança no pensamento médico, né? E sugeriu um movimento em direção a uma investigação mais objetiva e científica da morte e das doenças. E aí a gente teve entre o ano 1201 e 1302, né, 101 anos aí de duração, a gente começou a ter uma perspectiva do que era necrópsia forense. E aí a gente precisa falar de duas pessoas aqui que foram fundamentais nesse período, tá? William de Saliceto e Asolino. Então, nesse período foram conduzidas necrópsias forenses por esses caras. Então, isso sinalizou o uso da necrópsia na investigação geral, né, que foi um avanço muito grande na medicina legal. Aí a gente já vai pular, né? Se eu ficar só nesse contexto histórico, a gente vai ficar 20 minutos falando disso, e não é a intenção. Isso aqui é somente para questões de curiosidade mesmo. No século XV, quem aí já ouviu falar de Leonardo da Vinci? Alguém já ouviu falar? Pois é, Leonardo da Vinci e um cara chamado Andrés Vesálio, tá? Leonardo da Vinci, ele realizou necrópsias detalhadas, e foi daí que ele começou a entender melhor os desenhos anatômicos, né? Então ele é um artista, então ele precisou ter esse contato com cadáveres para ter noções de anatomia. Inclusive tem várias obras dele que vocês podem apreciar, inclusive dando um Google aí, que olha, questão de desenho muscular é uma coisa absurda. Parece que para uma pessoa leiga, né, você não sabe quais são as divisões dos músculos, e ele tinha uma maestria para fazer isso, um talento gigantesco aliado com muito estudo também, né? E aí o Andrés, ele é considerado hoje o pai da anatomia moderna. Ele revolucionou a compreensão da anatomia humana porque ele fazia dissecação detalhada e fazia as ilustrações bastante precisas, tá? Professor Rodrigo, o que é dissecação? Dissecação é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma mão, né? Então aqui está a minha mãozinha. Dissecar a mão é fazer a exposição dos músculos, dos nervos, dos ossos, para que a gente possa entender da onde aquilo está vindo e para onde aquilo vai. Beleza? Se você digitar no Google também dissecação, você vai ver algumas imagens que aparecem lá na pesquisa, justamente da estrutura ali. Se você for ver uma imagem de um corpo, né, você vai ver que vai ter algum local que estará dissecado. Então a dissecação ela vem para que a gente possa ter uma observação mais abrangente daquela peça, né? Pode ser uma peça, pode ser um tecido, pode ser um corpo em algum local específico, tá bom? Enfim, muitas coisas foram acontecendo aí ao longo do tempo até chegar no que é hoje, né? Qual que é o conceito de necrópsia? A necrópsia, que é frequentemente referida como autópsia, e eu já vou explicar a diferença, é um processo da medicina que envolve a inspeção detalhada de um corpo após a morte. Então você vai fazer uma pesquisa no corpo. Essa prática ela é importante para quê? Para que a gente entenda como funcionam as doenças. Ela é importante para a questão de investigação forense. É importante para o avanço da medicina quando surge uma doença nova, por exemplo, o Covid. Como que a gente pode estudar a ação de um vírus, né? A ação de um patógeno
o que causa no corpo. Só tem um jeito de fazer isso, e é justamente abrindo o corpo e vendo, né, o resultado que aquilo causou, o estrago que aquilo causou. Então, a gente vai explorar um pouco mais, né, os diferentes aspectos, e também a gente vai falar das terminologias relacionadas à necrópsia, tá? Primeira coisa, necros significa morte, e psia significa ver, né? Significa vista. Então, o termo necropsia vem das palavras gregas necros, que é morte, e ópsis, que é vista, e ela reflete a observação e o estudo de um corpo morto, tá? Não é de um corpo vivo, senão não teria necro, perfeito? Então, o exame necroscópico é a investigação sistemática de um corpo após a morte. Então a gente faz uma avaliação externa, ou seja, né, o que a gente consegue enxergar, e também uma avaliação interna para determinar a causa da morte ou identificar qualquer doença ou ferimento, tá? Agora, falando de autópsia, a autopsia é o estudo de si próprio, tá? Quando a gente fala auto, eu sou autossuficiente. Você está falando que você, né, que si próprio é suficiente. Então, esse termo autopsia não é 100% correto, ele não é errado, tá? Mas os profissionais da área falam necrópsia, porque não dá para um cadáver fazer uma autopsia, não dá para ele fazer um estudo dele mesmo, tá? Mas a gente entende que, né, a autópsia é um nome que foi popularizado e hoje todo mundo conhece como autópsia, mas não é mais, tá? Então é necrópsia, perfeito? Então, a necrópsia fornece, né, esses sinais valiosos sobre a condição de saúde da pessoa, principalmente antes da morte, perfeito? Bom, então vamos avançar agora para a gente começar a dissecar isso juntos. Vamos lá. Vamos falar sobre necrópsia anatomoclínica, ou também conhecida como necrópsia anatomopatológica ou não judicial, né? Então tem 3 termos aí que significam basicamente a mesma coisa. Então esse é um tipo de exame pós-morte, então acontece depois que a pessoa morre, e ele é realizado principalmente por razões médicas e educacionais. Guarde isso na sua cabeça, anote, é importante. Então, ele foca na compreensão das patologias que levaram à morte, né? E as suas possíveis complicações também. Então, vamos entender os principais aspectos. Esse tipo de necrópsia é feita por um médico anatomopatologista, tá? Então ele é especializado em anatomopatologia. Ele tem um foco especial, ele dá uma atenção especial à análise de tecidos e aos órgãos para determinar a natureza e a extensão das doenças, perfeito? Qual que é o objetivo da necrópsia anatomopatológica? É compreender a doença. Então a gente consegue ter informações ali sobre a natureza e a extensão daquela patologia, como que funcionam as complicações daquela patologia. A gente consegue analisar as consequências, né? A gente investiga a doença e vê os impactos dela tanto a curto quanto a longo prazo, e principalmente a gente aprimora o diagnóstico. Então, contribuir para a precisão do diagnóstico médico é muito importante, né? Porque é partindo desse princípio que a gente vai buscar uma cura para aquilo, tá? Qual que é a importância de ensino desse tipo de processo? É uma fonte de aprendizado, então serve como uma escolinha, vamos dizer assim, né? No ensino no que diz respeito de patologia. E também serve aí na formação de médicos, né? Fornece conhecimento prático e detalhado sobre as doenças, perfeito?
Aí nós temos, calouros, o outro tipo de necrópsia. Então aqui a gente já começa a separar as coisas. Aqui a gente tem a necrópsia forense ou médico legal ou também judicial, tá? A necrópsia forense é um tipo de necrópsia realizada para fins legais. Você precisa guardar essa informação, tá? Pode ser tema de concurso também, perfeito? Então, diferentemente da necrópsia anatomoclínica, o objetivo da necrópsia forense é determinar a causa da morte em casos que envolvem possíveis crimes, negligências. Pô, professor Rodrigo, como assim negligências? Às vezes a pessoa estava no hospital e ela não recebeu o tratamento adequado, né? Então a gente vai explorar melhor esses princípios, esses aspectos, tá? Quem realiza a necrópsia forense é um médico legista ou um profissional também de patologia forense, tá? É lógico que nós temos também o auxiliar de necrópsia e o técnico de necrópsia. Basicamente são os mesmos profissionais, tá? Só muda a nomenclatura. Então, o auxiliar e o técnico vai fazer a função de auxiliar o médico legista, tá? Na vida real, a gente sabe, né? Na vida real, a gente sabe que na execução da função é um pouquinho diferente, né? Às vezes o médico acaba só assinando, né? O médico legista, mas eu não posso generalizar porque eu não estou dentro de todos os IMLs aí do Brasil, né? Então não dá pra gente colocar tudo dentro de uma caixinha. Existem profissionais excepcionais hoje no que diz respeito forense, tá? Então, quem realiza é um médico legista ou patologista forense, esse tipo de necrópsia. E em qual circunstância? Por qual motivo? Geralmente é caso de morte suspeita, morte violenta, morte acidental ou morte que não tenha relação a causas naturais, não foi natural o óbito daquela pessoa. E o objetivo da necrópsia forense é determinar a causa da morte, descobrir como e por que aquela morte aconteceu. Ele também tem como função recolher evidências, né? Essas evidências que são coletadas, elas vão ser usadas em processos judiciais. Quando a gente fala forense, você precisa fixar na sua cabecinha que tem a ver com fórum. Então, fórum a gente já linka com o quê? Com o processo, com a parte processual, né? Então, quando acontece um óbito ali violento, vai tramitar um processo por trás daquilo. Alguém precisa ser responsabilizado, alguém precisa ser punido, perfeito? Tô indo muito rápido? Tá tranquilo, né? Beleza. Então, calouros, isso, né, essas evidências também ajudam na investigação criminal, fornecem informações que são muito valiosas e ajuda a polícia e os promotores a continuar a investigação, perfeito? Tem uma importância na justiça também, por quê? Porque tudo isso busca a verdade. É fundamental a busca da verdade em casos criminais. Dá um apoio ao sistema legal também. Então a gente tem aí o sistema legal. Quando a gente fala sistema legal, a gente está se referindo a juízes, aos júris que fazem a tomada de decisões baseadas no quê? Nas evidências, né? Então, uma pessoa ela é chamada para um tribunal, ela vai passar por um processo, perfeito? E nesse processo serão colocados ali à frente do juiz as evidências. Pode ser tanto evidências que contribuem para que aquele indivíduo seja condenado ou que ele seja absolvido. A absolvição é o quê? Ele ser considerado inocente, tá? Então tudo é na base de documento, de evidências. A gente não tira uma informação do bolso, né? Porque eu acho que ele estava lá, né? Se for um caso de uma morte, né? Um assassinato, ele estava lá e foi só uma coincidência, ele estava indo para outro lugar. Não, tudo é com base em documentação. Todo mundo é
culpado até que se prove o contrário, perfeito? Qual é a indicação para a realização de uma necrópsia forense? Então, como eu já disse aqui, são mortes sem uma devida explicação, de repente até durante a internação, né? Quando uma morte acontece inesperadamente, durante uma internação hospitalar, sem uma causa clara, e aí a gente vai investigar essas mortes para identificar os possíveis erros médicos, reações adversas, tratamentos ou condições médicas que não foram diagnosticadas. Você está lá internado e de repente uma enfermeira vai e faz uma aplicação de um medicamento incorretamente. Tem até alguns escândalos absurdos que acontecem nesse tocante hospitalar. Pessoa que vai operar uma perna, e aí eles operam a outra perna, e aí você fica tipo... Como assim? Isso é um erro médico gravíssimo, precisa ter uma punição, tá? Então alguém errou naquele formulário, no preenchimento lá, e precisa ser responsabilizado, tá? É importante falar que a necrópsia forense, ela também é utilizada no caso de doenças raras, né? Pacientes que sofrem de doenças assim muito fora do comum, e fornece informações importantes sobre a natureza da doença e também ajuda na pesquisa e no desenvolvimento de tratamentos futuros, perfeito? A necrópsia forense também é necessária para pacientes que se submeteram a protocolos de pesquisa clínica. Então a pessoa estava lá passando por um tratamento que é novo no mercado, né? Ela assinou um termo para se submeter a uma pesquisa clínica. Então, às vezes, essas pessoas morrem, né? E essas mortes ocorridas em pacientes envolvidos em ensaios clínicos têm o contexto forense, perfeito? A gente precisa entender como o tratamento experimental afetou aquele paciente, como que contribuiu para a segurança e eficácia dos futuros tratamentos médicos. A necrópsia forense também é necessária em caso de mortes perinatais e infantis precoces. Então, nos casos de mortes que aconteceram pouco antes, durante ou logo após o nascimento, perfeito? Então, entender essas mortes é fundamental para a melhoria dos cuidados obstétricos, pediátricos. Também pode fornecer informações importantes para os pais que estão no processo de luto, tá? E, por último, a necrópsia forense também é utilizada num caso de óbito onde a pessoa não teve um diagnóstico clínico confiável. Quando a morte acontece sem um diagnóstico clínico claro ou confiável, aí ela entra, tá? Então isso vai ajudar na resolução das questões médicas e vai fornecer um detalhe aí para os familiares, tá? Então a gente já tá aparecendo aí no quadro para vocês, né? Quais são as indicações da necrópsia forense? Morte violenta, só recapitulando, morte violenta, morte de causa suspeita, morte natural, mas com antecedentes patológicos, mortes evidenciadas. Então, a gente divide esse processo, tá? Vai para a necrópsia forense, apenas morte violenta e morte de causa suspeita. Então, morte natural, com antecedentes patológicos e mortes evidenciadas, não entra no processo de necrópsia. Depois eu vou falar, vai para um outro campo que se chama SVO, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente ainda nessa aula, senão é muita informação, eu vou começar a confundir vocês, beleza? Até aqui tá ok, né? Show! Então, deixa eu só tomar a minha água. Perfeito, vamos dar continuidade. Calouros, antes da gente entrar nas técnicas de necrópsias, antes da gente falar dos equipamentos, antes da gente falar dos instrumentais, a gente precisa falar de algo que é a base dessa área, que se chama biossegurança. Então, biossegurança
É um conjunto de medidas e de procedimentos técnicos que tem como objetivo prevenir ou minimizar riscos, né, inerentes às atividades que comprometem a saúde de uma pessoa, tá? Ou a saúde dos animais, do meio ambiente, ou a qualidade dos trabalhos realizados. Então, no contexto da necrópsia, isso inclui práticas seguras para manusear, armazenar, descartar fluidos humanos ou de animais, bem como fazer a proteção do pessoal envolvido, né, ali no trabalho contra exposições potencialmente nocivas, porque o cadáver, calouros, quando a gente fala de cadáver, a gente está falando de um alto grau de risco de contaminação. Então, quando você está manipulando um cadáver, você tem sim um risco grande de se contaminar com alguma coisa. Por isso que é importante a gente falar da biossegurança aqui, tá? A biossegurança, ela protege os profissionais, então a galera que realiza esses exames pós-morte, eles estão expostos a riscos biológicos, químicos e físicos também. Mantém a integridade da análise. Então, por exemplo, a contaminação durante a necrópsia, ela pode comprometer os resultados. Os procedimentos de biossegurança garantem que a coleta de amostras, né, coleta de análises, aliás, coleta de amostras que vão para análise, que elas sejam mais precisas, que elas sejam mais confiáveis. E lógico, né, isso contribui para a saúde pública. Então, se a gente previne a disseminação de patógenos, a biossegurança na necrópsia também protege a saúde da comunidade em geral. Imagina, você vai trabalhar, né, e de repente se contamina com alguma coisa, com algum patógeno do qual você contraiu do cadáver. Aí você vai para sua casa. E lá na sua casa você vai ter contato com seus filhos. Lá na sua casa você vai ter contato com a pessoa que é o seu companheiro ou a sua companheira. E isso pode trazer um efeito dominó, né? Uma contaminação gradativa, em massa. Né? Tá aí o Covid, mais uma vez, utilizado como exemplo de contaminação em massa. Uma pessoa transmite um patógeno para pelo menos mais 20 pessoas, né? No ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal ali, vai sair, né? com os amigos. Então sempre tem risco de transmissão. Então é importante a biossegurança nesse aspecto para evitar esse tipo de coisa, tá? Quais são os principais desafios que requerem atenção quando a gente fala de biossegurança? Por exemplo, risco químico. A gente ter uma exposição a substâncias tóxicas utilizadas na preservação ou coloração dos tecidos é um problema. A gente tem riscos ergonômicos e físicos, então lesões relacionadas ao uso repetitivo de instrumentos, ao uso repetitivo de equipamentos, ou exposição a condições ambientais inadequadas. Então tudo isso é um problema, tá? Então a gente vai começar a entrar um pouquinho mais na biossegurança agora. Vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual na necrópsia. Quais são os equipamentos necessários que esses profissionais precisam utilizar para evitar, né, a contaminação, para fazer a manipulação dos órgãos e fluidos corporais que podem conter agentes infecciosos e oferece riscos aí para a pessoa. Então, os EPIs, né, que são os equipamentos, EPI é uma sigla, Equipamento de Proteção Individual, é uma parte central dessa segurança, tá? Por exemplo, quais são os principais EPIs, quais são os principais equipamentos de proteção individual que são utilizados na necrópsia e sua função? É importante explicar isso aqui para vocês também. Primeiro, a gente tem o avental, também conhecido como capote impermeável. Então esse item, ele protege o nosso corpo contra a exposição em materiais potencialmente infecciosos. Porque é um material que ele é impermeável, né? E essa impermeabilidade é importante para evitar que substâncias penetrem no tecido.
Se você usa, muita gente pergunta assim, professor Rodrigo, é utilizado jaleco na necrópsia? Não é utilizado jaleco. Você sabe por que não é utilizado? Porque o tecido do jaleco, ele é um tecido que ele é permeável, né? Então, se uma gota de sangue tem contato ali com o tecido, vai ocorrer uma absorção. Então, a gente não utiliza jaleco em necrópsia, a não ser que você vá mexer com um cadáver que está preservado, que todo mundo tem certeza ali. Por exemplo, faculdades de medicina fazem essa manipulação. Você tem certeza que não tem nenhum patógeno, já está há muito tempo num tratamento químico para preservação dos tecidos de modo geral. Então aí não tem risco, né? Agora, segundo EPI importante, luva de procedimento. Então as luvas protegem as mãos. Então as mãos estão sempre em contato constante com os materiais de estudo, né? Ou materiais dos quais um profissional da necrópsia forense vai estar manipulando, perfeito? Então, a combinação de luvas de procedimento e também luva resistente a corte, é importante usar porque você pode se cortar com bisturi, né? Então, tudo isso é comum para proteção adicional aí do profissional, tá? Também é utilizado na necrópsia óculos de proteção e protetores faciais. Então, eles protegem os olhos e o rosto, né, contra respingos, reduz o risco de exposição ocular e agentes infecciosos. Sabe quando alguma coisa cai no seu olho? É a mesma coisa de você colocar na boca, não tem diferença nenhuma. O acesso daquele patógeno vai ser igual, né, você ingerindo ou não. Então, por isso que é importante o protetor facial, tá? Nós temos aí também a máscara facial, ou também conhecida como respirador, aí em alguns estados, né? E é a de tipo N95. Vocês sabem que tem vários tipos de máscaras faciais. E essa máscara do tipo N95, ela faz uma filtragem do ar. Essa filtragem do ar é crucial para prevenir a inalação de algum tipo de gás que possa ser potencialmente perigoso, perfeito? Nós temos também a bota de cano longo, que também é impermeável, então as botas elas vão proteger os nossos pezinhos e parte das pernas, porque ela é longa, ela tem um cano longo, e são áreas que estão em contato ali com as substâncias que estarão presentes no chão, tá? Também é utilizado protetores de orelha, então eles são utilizados quando equipamentos ruidosos são necessários, né? Ajudando a preservar o quê? A audição do profissional. Rodrigo, peraí, eu achava que o protetor auricular, né, o protetor de orelha, entre aspas, ele era utilizado somente em indústrias. Não, porque às vezes os profissionais da necrópsia precisam utilizar alguns equipamentos aí que são barulhentinhos, né? Então, às vezes uma serra automática, geralmente não é utilizado, né? É utilizada a serra manual mesmo, porque a automática faz uma sujeira danada e aí tem risco de contaminação, mas depende, né? Pessoal da área médica, principalmente de ortopedia, se você não sabia isso, eles usam furadeira, cara. É uma loucura. Pesquisa aí, cirurgia da área ortopédica. Pessoal que tem problema aí na região do joelho, né? Condomalácia patelar. Então precisa fazer a substituição do joelho, colocar lá o joelhão de aço cirúrgico, né? Então você tem que ver como é que é feito isso aí. Fura o osso lá e é usado uns materiais sinistros, cara. Bate o martelo lá, tec, você tem que ver como é que é. Então, alguns materiais que são utilizados em material de construção, aliás, alguns materiais que são utilizados em construção também são utilizados na necrópsia, mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, tá? Nós temos também calouros, as toucas, né? Touca impede o básico, impede que o cabelo entre em contato com substâncias e ele retém partículas também. Então, uma profissional do sexo feminino,
apesar que não precisa ser do sexo feminino, né? Pode ser um homem também que tenha cabelo longo, cabelos longos, vai lá e, acaba passando ali em algum fluido e depois aquilo vai ficar, né? Não dá certo, tem que fazer a utilização de toucas, beleza? E aí, calouros, vamos falar agora da seleção, do uso, da manutenção e do descarte desses equipamentos de proteção individual, porque você não vai guardar eles, né? Alguns são reutilizáveis, outros não. Então é crucial você escolher o EPI apropriado, baseado nos riscos potenciais envolvidos em cada necrópsia, né? Isso pode variar dependendo da causa da morte ou das doenças conhecidas ali daquele cadáver, porque geralmente quando um corpo chega para necrópsia, você tem mais ou menos uma noção de onde que ele está vindo, né? É uma morte violenta? Tá, acho, não dá para ter certeza nenhuma, mas acho que não tem nenhum patógeno. Agora era uma pessoa que estava internada, né? Então tudo isso requer um certo cuidado. Treinamento, né? Precisa ter um treinamento adequado para garantir que esses EPIs vão ser utilizados corretamente. Você precisa saber como vestir eles, como tirar eles sem contaminação cruzada. Por exemplo, o pessoal vai fazer a remoção de luva, tira de um lado, tira do outro. Não, tem um jeito certo de você remover as luvas. Então você primeiro faz a retirada desse lado e depois você faz a do outro lado, mas sem voltar ao contato ali com a luva. Então, inclusive tem vídeos aí, se você quiser pesquisar, né, no YouTube, como que faz. O pessoal da enfermagem é pró nisso. Então evita a infecção, a contaminação cruzada. Manutenção dos EPIs. Então a manutenção regular desses EPIs garante que eles estejam em boas condições, né? Você precisa saber onde descartar também, tem que ter um descarte adequado para evitar a propagação de infecção. Se você trabalha no ambiente ali laboratorial, você não vai pegar a luva e jogar no lixo ou levar para sua casa e jogar no lixo tradicional, porque isso dá um problemão, perfeito? Então tem resíduo biológico, você não pode descartar ele em um recipiente que não seja adequado para o tratamento, né, subsequente. Então tem que tomar bastante cuidado, perfeito? A gente vai entrar numa pauta agora, calouros, do controle de infecção e desinfecção na necrópsia. O controle de infecção e desinfecção é uma coisa que requer muita atenção e também cuidados específicos, tá? Primeira coisa, limpeza e desinfecção de superfícies e instrumentos. Você que trabalha no ambiente laboratorial, você precisa selecionar o desinfetante adequado para a situação específica, né? Além do álcool e o hipoclorito, a gente tem outras opções também, dependendo do tipo de micro-organismo que você está tentando eliminar. Então, né, lógico que você vai atuar no ambiente laboratorial, esse ambiente laboratorial já terá regras estabelecidas, mas é importante você ver se aquelas regras estabelecidas estão de acordo com a literatura científica, né? Se está dentro das recomendações das autoridades sanitárias. A gente está falando de necrópsia aqui, mas vamos sair um pouquinho disso. Tem empresas que mexem com essa parte laboratorial que não fornecem os equipamentos necessários para que o profissional ali à frente dos procedimentos mantenha, né, a sua saúde preservada. Então é importante isso, porque é passivo até de processo, né? Então às vezes a empresa não fornece os equipamentos necessários ou está colocando lá uma substância para você desinfetar ali uma mesa, né, onde o cadáver fica em repouso para que ele seja analisado, e não está compatível, né? Não é compatível com o processo de asepsia, tá? Limpeza regular. Antes de desinfetar as superfícies,
elas têm que ser limpas com detergentes adequados. Então, bancada, piso e outros locais que possam ter sido expostos a material biológico. Lógico que quando a gente fala de IML, provavelmente vai ter uma pessoa ali que vai trabalhar com a desinfecção ali, de desinfetar, né, no caso, o ambiente laboratorial. Então, mas é importante ficar ligado nisso, porque às vezes você pode estar colocando a sua vida em risco e você não sabe, tá? Aí vem a parte de desinfecção dos instrumentais que são utilizados na necrópsia. Então, fazer a desinfecção dos instrumentos após cada uso é fundamental. Método, né? Por exemplo, autoclavagem. Vocês não sabem o que é autoclavagem, mas é um aparelhinho que faz o processo ali de desinfecção, tá? Desses instrumentais. É uma opção comum, então precisa seguir também as diretrizes específicas para garantir que todos os agentes patogênicos sejam destruídos, tá? Outro ponto, sempre verifique se o processo de desinfecção funcionou, se ele foi eficaz, né? Tem testes específicos para isso e a falta de eficácia pode comprometer todo o processo, beleza? Então a gente tem alguns protocolos para contaminação com material orgânico, beleza? Então, Rodrigo, o que acontece se eu me contaminar? Primeira coisa que você vai fazer a identificação e o isolamento. No caso de uma contaminação, o primeiro passo é você identificar e isolar aquela área afetada. Você vai avisar para os seus colegas, olha, deu ruim aqui, cara, não se aproxime. Você vai fazer a remoção desse material, né? Então você vai usar, lógico, ferramentas apropriadas e procedimentos específicos ali para remoção. E isso é crucial para evitar a propagação da contaminação. Existem alguns patógenos que você já começa a passar mal praticamente de imediato, né? Então o teu corpo dá sinais. Então você sempre precisa estar atento a isso, tá? Tem gente que está ansiosa aí para ver as práticas. Calma, lembra que eu falei que isso é só a base, é só a pontinha do iceberg. É um conteúdo meio denso, é um conteúdo meio chato, mas nem só de prática vive o homem. Não adianta você ver um monte de procedimento prático e você não entender nada de como que funciona. Como uma pessoa perguntar, como que funciona uma necrópsia? Você vai usar o instrumento XYZ, não sei o que, tá, mas como que faz a utilização, né? Como pega no instrumento? Você vai estar utilizando algum instrumento auxiliar? Como você se comporta no laboratório são coisas que são fundamentais. Então lembra que eu falei, é a base, tá? A partir da segunda aula a gente vai entrar num contexto mais prático, inclusive vai ter práticas na aula 2, mas não abandone essa aula, porque esse conteúdo é um conteúdo de extremo valor. Nós montamos esse material e perdemos horas e horas fazendo ele para trazer gratuitamente para você. Então não tem custo. Todos os conteúdos que a gente está ministrando aqui, que eu estou apresentando para vocês, vai ser enviado material de resumo lá no grupo, você vai ter acesso a tudo. Apenas, né, como a gente fala no início da aula, apenas o certificado que é opcional. Mas valorize esse conteúdo, porque tudo isso que eu estou expondo aqui para vocês, vocês acham na internet, acha até certo ponto. Mas o que é valioso aqui? O valioso é que a informação está organizada. Então, estou passando em formato de curso mesmo. Por isso que é importante vocês absorverem, tá? Calouros, dando continuidade aqui. Vocês vão fazer a desinfecção dessa área contaminada, né? Para evitar futuras contaminações. Deve ser feito com desinfetantes específicos. Vocês vão fazer a prevenção de exposições futuras. Então você vai avaliar o que causou aquela contaminação. Fazendo a avaliação, você vai implementar medidas para evitar que isso aconteça. Às vezes essas medidas já até existem, né? Mas
o profissional que está ali fazendo o procedimento, muitas vezes acaba sendo negligente com algumas coisas. Então você começa a relaxar ao longo do tempo. Deixa eu espetar aqui na bateria, porque ele já está acusando que a bateria está acabando e a gente não quer que a aula de repente caia, né? Foi, pronto. Então a gente já pode voltar aqui ao conteúdo. Deu, tá tudo certo? Tudo certo, né? Então é isso. Vamos lá. Voltando. Então, às vezes, o profissional é negligente, então você tem que tomar cuidado, tá? Você vai fazer o gerenciamento desses resíduos biológicos. O que é o gerenciamento de resíduos biológicos? Você vai fazer a coleta e a armazenagem segura. Então, você precisa armazenar adequadamente esses resíduos. Por quê? Porque isso evita risco à saúde dos profissionais, né? De você que vai estar à frente do procedimento e também ao meio ambiente. Você vai fazer a classificação dos resíduos. Então, esse é um passo fundamental que vai permitir o tratamento adequado para cada tipo de resíduo. Aí vem a parte do tratamento e descarte apropriado, né, que a gente vai seguir as regulamentações locais. Tem a parte de documentação também, então você sempre vai manter essas coisas registradas, detalhadas o máximo possível, para cumprir também a questão da regulamentação, né, e também a questão de rastreabilidade. Então, tudo isso faz parte desse contexto da biossegurança de modo geral, perfeito? Calouros, durante a necrópsia, o manuseio do cadáver pode expor você a várias doenças infecciosas. Eu vou pautar para vocês aqui alguns dos principais grupos de doenças infecciosas que podem sim estar presentes nesses cadáveres. A gente tem aqui o primeiro grupo, que é as doenças virais. Por exemplo, HIV ou AIDS. Então, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, ele pode estar presente no sangue e outros fluidos corporais. Nós temos também a hepatite B e C. Esses vírus, eles podem ser transmitidos através do contato com o sangue infectado também, tá? E aí a gente tem o SARS, MERS e Covid-19. São o quê? São vírus respiratórios. Esses vírus respiratórios podem ser um risco, especialmente se houver material pulmonar manipulado, tá? Se vai fazer necrópsia, vai ter contato com o pulmão, isso é um problema. A gente tem uma outra categoria aqui, que já são as doenças bacterianas, tá? Doenças bacterianas, a gente tem a tuberculose, que é a bactéria Mycobacterium tuberculosis. Esse é o nome científico dessa gracinha. Então, essa bactéria ela pode ser liberada durante a manipulação também dos pulmões. Por exemplo, sífilis. A sífilis já é causada pelo Treponema pallidum. Então, também pode estar presente em vários tecidos desse cadáver. A gente tem também a antraz. A antraz ela é uma preocupação em algumas regiões específicas, principalmente se o cadáver for de um indivíduo exposto, né, a essa bactéria. Então, tudo isso faz parte desse segundo grupo. Nós temos um terceiro grupo, que são as doenças fúngicas que o cadáver pode transmitir para você. Então aqui a gente começa a entender que antes mesmo de você botar as suas mãozinhas no cadáver, vai ser extremamente necessário você fazer o uso assíduo, o uso, cara, olha, sem falhar desses equipamentos de proteção individual. Rodrigo, quais são essas doenças fúngicas? Nós temos a aspergilose. Então, a aspergilose é devido à manipulação também, se for um cadáver contaminado, também pode ser durante a manipulação dos pulmões. Candidíase. Então, se o indivíduo estava imunocomprometido, esse vírus da cândida, né, por isso que chama candidíase, ele também pode ser encontrado em vários órgãos.
tá? Nós temos um quarto grupo, que são as doenças parasitárias. Doenças parasitárias já seria, por exemplo, malária. Então, a malária também pode ser contraída aí através do contato com sangue. Nós temos a leishmaniose. Então, essa doença ela é causada por protozoários do gênero Leishmania e pode ser transmitida através do manuseio inadequado dos tecidos infectados. Nós temos o quinto grupo, que são as doenças prionais. Nós temos aí a doença, até o nome é difícil de falar, mas doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a CJD. Essa é uma doença neurodegenerativa e ela pode ser transmitida através do contato com o tecido cerebral infectado, tá? Obviamente, calouros, a gente está falando de situações aqui bem específicas, né? E tem alguns contextos que faz a gente, por ser muito óbvio, é raro, né? Então, é só para vocês terem uma noção de quais são os riscos aí de contaminação, perfeito? Então, para evitar, é aquilo que eu sempre falo. Uso rigoroso do EPI, utiliza máscara, utiliza luva, óculos, o avental impermeável é necessário. Nenhum equipamento que foi implantado dentro de um processo de trabalho é à toa. É porque já aconteceu um acidente antes, é porque alguém já sofreu as consequências de uma contaminação anteriormente. Então, não subestime o uso desses equipamentos, de verdade, porque se foi colocado lá, é porque alguém já teve, né, já esteve em maus lençóis nessa situação. Fazer as técnicas de manuseio daquele cadáver de forma segura, então evita, né, minimiza a exposição aos fluidos corporais do cadáver, usa as ferramentas adequadas. Eu vou pegar, vou fazer a coleta desse material biológico aqui, vou pegar com a mão mesmo. Não, pega com a pinça. A gente tem tantos equipamentos e instrumentais que, inclusive, para você que não sabe, os instrumentais da necrópsia são vários instrumentais que são instrumentais em comum com a instrumentação cirúrgica, que é utilizada em situações cirúrgicas, obviamente, né? O pessoal da enfermagem aí que tem essa especialização manja bastante. Outra coisa, vacinação. Cara, você precisa estar com a sua vacinação em dia. Então, no caso, por exemplo, da hepatite B, tem vacina. E fazer os procedimentos de desinfecção de forma adequada. Então, você vai assegurar que todas as superfícies, todos os instrumentos sejam adequadamente limpos, estejam devidamente desinfetados. Você já pensou? Você pega um instrumental, terminou lá o processo. Você, em vez de fazer a desinfecção, você não faz. Fala, que preguiça, não vou fazer. Daí você se corta com aquilo. O seu coração vai sair pela boca. Porque, olha, só quem já passou por essa situação sabe o desespero que dá. Você acha que você vai morrer. Então, faz o que a gente chama de feijão com arroz de forma correta, que não tem chance de dar ruim, beleza? Então, bom, calouros, aqui é o procedimento básico, é a base, né, da necrópsia, para que a gente possa avançar agora nesses conteúdos e entrar num contexto um pouco mais prático. Então, a gente vê que existe uma complexidade com relação à área, a gente vê que o processo da necrópsia ele começa muito antes da chegada do cadáver. Existe uma preliminar que precisa ser devidamente feita para que o procedimento, né, ocorra aí dentro da expectativa do que estava esperado aí, tanto pelo IML, né, que a necrópsia é feita no IML, quanto por você também que estava no aguardo de fazer a execução daquele procedimento, perfeito? Bom, calouros, então nós chegamos ao final dessa primeira aula introdutória de necrópsia. Amanhã nós abordaremos, para você que está curioso, a gente vai falar sobre os instrumentais utilizados na necrópsia. E aí a gente vai entrar sim no contexto prático, vocês vão ver algumas coisas comigo.
A gente vai ver também que a necrópsia ela é dividida em 4 fases principais. Então, vamos entender quais são os instrumentos e procedimentos específicos na craniotomia. E a gente vai falar um pouco sobre o bloco de apoio da necrópsia, perfeito? Então amanhã tem aula prática, mas o prático mesmo vai começar, né? Que vocês vão ver ali o passo a passo, vai começar na terceira aula. Mas a aula de amanhã é extremamente necessária porque a gente vai ver como funciona a divisão e os instrumentais sendo executados ali em um cadáver real. E eu tô aguardando você aqui, você que chegou no final dessa aula, muito obrigado. Você com certeza teve que avisar o pessoal aí da sua família que você ia ter um compromisso com o seu conhecimento hoje. E aproveita e já tira aquele print aqui da nossa aula. Vou até dar um sorrisinho aqui pra gente bater esse print junto. Bora? Vamos lá? 3, 2, 1. É isso aí. Então marque nas redes sociais, marca lá no Instagram que a gente vai repostar. E é importante fazer isso porque a gente cria uma comunidade de pessoas que aprendem que estudar não é chato. Tudo vai do professor que está à frente daquele ensino. Perfeito? É isso, calouros. Forte abraço para vocês e aguardo vocês todos na aula de amanhã. É isso. Fui!